Oi, gente, aqui é a Larissa, do @Trate-se Melhor, e eu recebi uma pergunta lá da Isa sobre o porquê que a gente tem tanto medo de ficar sozinho, porquê que a gente tem medo desse enfrentamento das nossas questões pessoais. Enfim, nós estamos numa quarentena, realmente vai ser muito difícil a gente não acabar, às vezes, ficando sozinhos, eu falo assim, mais recluso, a gente acabar tendo mais tempo de olhar para si mesmo. E eu levantei duas hipóteses e uma alternativa de ajuda nessa solução desse medo. As duas hipóteses, a primeira é a seguinte: eu acredito que a gente não aprendeu a ter coragem, ter capacidade de olhar para si mesmo. A gente não aprendeu sobre o tal do autoconhecimento, uma palavra tão conhecida, mas tão complexa. Então, eu acredito muito que não é uma coisa comum para nós, né? Não é uma coisa, vamos dizer, muito da nossa cultura. O comum é você ficar em entretenimento o tempo todo, se distraindo o tempo inteiro. A segunda hipótese que eu acredito é que a gente acostuma com alguns padrões, viram hábitos, né, na nossa vida, para nossa mente. Ou seja, é muito difícil você mudar um padrão mental, porque você se acostumou com aquilo, aí vai parecer até uma coisa assim irrelevante, né? Mas, gente, faz todo sentido. É como se a gente se acostumasse com alguns sentimentos em nossa vida. Como, por exemplo, você pode ter se acostumado com o medo, você pode ter se acostumado com a angústia, aí você fala, nossa, capaz que eu vou me acostumar com uma coisa que é difícil, ruim, pesada pra mim. Mas não é, é só um padrão mental que se estabilizou. E como muitas pessoas sempre falam, né? E é verdade, para eu ter uma coisa nova, eu tenho que me desfazer da velha. E como é difícil se desfazer desse padrão antigo. Aí o que eu queria propor, gente, o que eu tô falando é uma ferramenta, é um auxílio. O principal, eu acredito, é a pessoa buscar ajuda, buscar uma terapia, buscar alguém que possa auxiliar ela. Mas tudo isso eu acredito que tem que ser feito, a grande sacada que eu acredito que é importante é tudo ser feito com compaixão. No caso aqui, consigo mesmo, ou seja, o termo é autocompaixão. Então, você vai começar a ir atrás desse autoconhecimento, desse olhar interior, mas sempre com compaixão, sempre com generosidade com você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Sem se culpar, sem se envergonhar, sem se martirizar. Por que eu falo muito da autocompaixão? Porque muitas vezes o medo de olhar para o seu interior vem do fato de que você tem medo do que você vai encontrar lá. E você pode acabar tendo que mexer em algumas feridas, tendo que mexer em alguma coisa que pode começar a doer, pode começar a te angustiar. Então, por isso esse medo. E aí, com isso, geralmente vem a culpa, a vergonha. E eu aprendi que foi cientificamente comprovado que os sentimentos de culpa, de vergonha, vamos dizer assim, né? Uma frase mais leiga, não vai te levar a lugar nenhum. Ele, inclusive, esses sentimentos, por exemplo, né, de culpa, de vergonha, eles fazem com que você, uma parte do seu cérebro que iria te levar para evoluir, que dá força para você querer se transformar, ele para de funcionar. Então, gente, sentimento de culpa não vai te ajudar em nada. Achar que, tipo assim, você tá muito triste, muito angustiada e a culpa é toda sua e todas as questões difíceis que você passa na vida e você fica se culpando, se martirizando, se maltratando, isso não vai te levar a lugar nenhum, ainda tá ajudando seu cérebro a ficar estagnado naquilo. Então, por isso que a autocompaixão vem como uma ferramenta muito importante. Desde você fazer uma terapia, de você estar buscando esse autoconhecimento, tudo tem que ser com autocompaixão. Como diz no Mindfulness, que é a atenção plena, né? O Jon Kabat-Zinn explica que o Mindfulness tem 9 atitudes. E uma delas é você se acolher com generosidade. Tem que ter, né, essa generosidade consigo mesmo.
Então eu acredito que a autocompaixão vai te ajudar e muito nessa trilha do autoconhecimento, nessa coragem de olhar para dentro, de olhar para o seu interior, de tentar buscar ver o que realmente está acontecendo com as emoções que você anda sentindo, por que realmente deve ser esses medos. Eu acredito que esse medo, né, de tentar olhar para si, de ficar sozinho e acabar enfrentando as suas próprias questões, vem também do fato de você ter um medo de acabar estagnando em alguma angústia, em alguma tristeza, em algum sentimento difícil de lidar. Como eu falei, você vai às vezes ter que enfrentar as suas feridas. E como a Carol Rasch explica, você tem que chamar esses sentimentos mais difíceis de lidar, como a raiva, o medo, a angústia. Comenta aí quais sentimentos assim que você tem mais dificuldade de lidar. Você tem que chamar ele para tomar um chá. Ela falou um chá, pode ser um café, um refrigerante. E você ali vai ter uma conversa com ele, né, que é com você mesmo, mas é só um chá. Não é para chamar esses sentimentos para viver com você dia e noite, entendeu? Mas você tem que uma hora enfrentar eles, ver o que está acontecendo, né? Não adianta, como as pessoas falam, pôr embaixo dos panos, como a gente sempre fala, o que a boca não fala, o corpo vai falar uma hora através de algumas enfermidades, de algumas, enfim. Então é interessante você, aos pouquinhos, com generosidade e autocompaixão, chamar esses sentimentos para você enfrentar eles de frente, para você começar a sua trilha de autoconhecimento. Isso é muito bom, mas sempre com generosidade, sempre com compaixão, não com cobranças, não com raiva, não com sentimentos de culpa. Como eu falei, não vai te ajudar em nada. Se você tá sentindo algum sentimento assim difícil, senta ali, né, para tomar um chá, chama esse sentimento, mas não para morar com você. Só para você ver de onde que você acha que tá vindo, o que tá acontecendo. Expõe isso na terapia. Enfim, eu acredito muito que seja isso. Você, com autocompaixão, você consegue sim enfrentar esse medo de olhar para si, esse medo de ficar sozinho. Enfim, é isso. Como eu já falei, isso eu tô falando só como um auxílio. Você tem que buscar ajuda, você tem que estar fazendo a terapia periodicamente, você tem que estar se percebendo. Tem alguns vídeos já que eu falei sobre isso. E assim você vai conseguir trilhar essa jornada do autoconhecimento, esse olhar para o seu interior com amor, com generosidade e com compaixão. E você vai conseguir.